Salve, salve você, investidor mais! Tudo bem com você? Augusto por aqui. E aí, preparados para mais uma etapa da nossa jornada da prosperidade? Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre marcação ao mercado. Tudo que você precisa saber sobre seus investimentos de renda fixa, o que é o título pós, pré, como funciona essa questão de marcação ao mercado, marcação à curva, como isso pode afetar o rendimento do seu título e o valor que você olha na sua corretora. Beleza? Então, antes de começar, já sabe, né? Ajuda a gente a crescer, deixa o seu like, é gratuito, vai nos ajudar muito. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa, aquelas pessoas que você gosta. Considere se inscrever no canal, assine o sino de notificações e, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo de hoje. E esse é mais um vídeo da série Começando a Investir. Beleza? Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar sobre marcação a mercado, como isso é perigoso, não invista num título de renda fixa antes de saber disso, ou ainda algumas propagandas querendo te vender algum curso, falando que estamos numa janela oportunística, uma janela que não víamos desde 2016, 2017, e que você tem que pagar um curso para saber como ganhar o dinheiro agora e que você não vai querer ficar fora dessa. Comenta aqui embaixo então pra gente se você já ouviu falar sobre marcação a mercado e todas essas nuances que envolvem ela. Para começo de conversa, é importante a gente destacar uma coisa. Realmente estamos numa janela oportunística. É um momento oportuno para a gente olhar para a marcação a mercado. Mas calma, gafanhoto. Não é por isso que você já tem que sair correndo tentando fazer marcação a mercado, tentando ganhar rendimentos com marcação a mercado. Beleza? Lembra primeiro que a primeira análise que a gente tem que fazer é sobre os seus objetivos. E se seu objetivo não envolve ganhar com marcação a mercado e ter mais tranquilidade, segurança, previsibilidade, a marcação a mercado não vai ser um bom negócio para você. Combinado? Mas você vai entender uma coisa. Eu não preciso te vender um curso para te mostrar como ganhar dinheiro com isso ou como se proteger com a marcação a mercado e a oscilação dos preços nos títulos de renda fixa. Antes de começar, eu quero te pedir desculpas pelo tamanho do vídeo de hoje. Ele vai ficar um pouquinho longo, mas é muito importante para aquelas pessoas que vão vir aqui buscar conteúdo. No meio do vídeo você vai entender que eu já te deixei uma analogia, já te passei o beabá, você já pode sair dele e falar que está tudo certo, que você consegue se proteger da marcação a mercado. Mas para eu explicar tudinho para você e não deixar você sair daqui com alguma dúvida, eu vou precisar fazer um vídeo um pouquinho mais completo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, vamos dar um passo para trás e lembrar que na renda fixa existem 3 tipos de indexadores. Sim, é através do indexador que eu vou saber qual que vai ser a taxa de rendimento, de retorno, de rentabilidade do meu título. São eles os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Combinado? Lembra disso? E saber sobre isso é muito importante para a gente saber qual que vai ser a forma de capitalização desses títulos. Os mais simples são os títulos pós-fixados. E eles vão ter uma forma de capitalização. Poxa, pera aí, Augusto, o que é capitalização? Capitalização é como eles vão estar dando lucro para você. Sou rica! Como que vai ser o rendimento deles dia após dia. Eles vão ter essa forma de capitalização semelhante à da poupança, mas não igual. Por quê? Lembra que eu expliquei no vídeo de poupança, que vou deixar o card aqui? A poupança rende mensalmente. Então, se eu tenho uma taxa anual, eu trago a taxa equivalente ao mês e eu sei o quanto que eu vou ter de retorno na poupança. Já para títulos de renda fixa, aqui no Brasil, que a gente chama de taxas internas, elas são capitalizadas dia após dia. 360 dias? Não. São dias úteis. Então, por convenção, são 252 dias úteis por ano. E aí a gente tem que transformar a taxa do título, que vai estar expressa ao ano, por convenção, ao dia. Assim, eu sei que todo dia aquele título vai estar me rendendo
o valor do meu principal multiplicado pela taxa de rendimento. Ficou com uma dúvida aí de como transformar a taxa ao ano em taxa equivalente? Nunca ouviu falar como fazer isso? E como é a capitalização? Não se preocupa, vem comigo que eu vou te mostrar aqui na planilha. Bom, pessoal, aqui é a transformação de taxa equivalente, né? Então a fórmula parece um pouco complexa, mas é simples. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Nada mais é do que a gente colocar o fator da taxa de juros, que seria 1 mais a taxa. Então, no caso da Selic, hoje ela está em 13,65. Então, 1 mais 13,65 elevado, que no Excel, no Google Sheets, é esse chapeuzinho aqui, o acento circunflexo, a 1 sobre 252. Tudo isso menos 1, deixa eu colocar um parênteses aqui, um parênteses aqui, um parênteses aqui. E um parênteses aqui. Eu vou colocar igual. Beleza, vamos tentar entender o que eu fiz aqui, ó. Isso daqui é o fator da taxa, 1 mais a taxa. Por que o fator? Porque quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando um número por 100. Quer ver, ó? Se liga aqui. Oh, sai daqui, show. Se liga aqui, ó. Quando eu falo que é 13,65%, quer dizer que eu estou falando por 100, dividido por 100. Por cento, beleza? Então, na fórmula, eu tenho que colocar o número em porcentagem. Tá vendo? Aqui daria errado, dá um número absurdo, porque eu tenho que colocar ele em porcentagem. Se é 13,65 dividido por 100, é 0,1365, certo? Quando eu acrescento 1, eu transformei isso em fator, para eu conseguir fazer a elevação do número. E eu vou elevar a 1 sobre 252. Essa fórmula é chamada assim, ó, quero sobre tenho. O que eu quero? Um dia. O que eu tenho? 252. Porque a minha fórmula está expressa em ano, e o ano são 252 dias. Depois que fez toda a conta, eu tenho que tirar o 1 do fator, para voltar em porcentagem. Dou um Enter aqui e Shazam, coloco em porcento. Então, vamos supor que eu coloquei R$1.000 num título do Tesouro Selic, que está me rendendo essa taxa aqui ao dia. Só que eu só vou ficar com ela por 20 dias. Como que é a conta? A conta é dos juros compostos. O valor principal multiplicado pelo fator, lembra? 1 mais a taxa, elevado à quantidade de tempo que eu quero. Se eu já tenho a taxa ao dia, eu já sei que é só eu elevar a 20, beleza? O resultado está aqui. Quer dizer que eu vou ter 1.010,21 bruto. Tem os impostos que incidem aqui, beleza? Agora, se eu não tirar, ele vai continuar rendendo. Por que isso é importante a gente explicar? Deixa eu voltar aqui para a telinha para vocês. Agora, percebam que não tem como esse título perder dinheiro, porque ele sempre vai me render a taxa diária equivalente, dia após dia. Então eu tenho 1.000, ele está rendendo a 13,65, a gente viu que é 0,05 ao dia. Então ele vai estar me rendendo 0,05 todo dia, do montante anterior. Hipoteticamente falando, eu tenho 100, vai para 105, depois vai para 105,25 e assim por diante. Todo dia ele vai render mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, certo? Isso é o rendimento pós-fixado. Agora, se a taxa abaixar, a gente já explicou também sobre as reuniões do Copom, que eles vão movimentar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. De repente, no meio do caminho, teve uma reunião do Copom e baixou essa taxa de 13,75 que está hoje para 13,25. Quanto que meu título ia passar a render? A taxa equivalente do dia, que daria mais ou menos 0,049% ao dia. Entendeu? Ele vai continuar rendendo, só que um pouquinho menos. Se a taxa subir, ele vai render mais. Se a taxa cair, ele vai render menos, mas sempre rendendo linearmente ascendente, sempre para cima.
certo? É isso que a gente está acostumado a ver na poupança. Para quem está chegando no universo dos investimentos agora, eu gosto sempre de fazer essa comparação, que o nosso objetivo aqui é tentar te tirar da poupança, beleza? Então a poupança a gente vê sempre o patrimônio crescendo. A gente não olha lá e de repente a poupança está baixa. É por isso que a poupança, apesar de não ser um bom investimento e nem sequer conseguir combater a inflação, ela pode ser usada como uma parte de reserva de emergência, certo? Mas o assunto aqui não é poupança. E se você não entendeu nada do que eu falei sobre poupança, não se preocupa. Clica no link da poupança que você vai entender certinho, tá bom? Maravilha! Agora a gente vai falar sobre os títulos pré-fixados. E para tentar primeiro descomplicar e depois explicar a parte técnica, eu vou te dar a seguinte explicação. Primeira coisa, primeira premissa que você tem que conhecer. Os títulos pré-fixados, eles já nascem com valor de face. O que é o valor de face? O valor final. Ele já nasce sabendo exatamente quanto que ele vai valer lá no seu vencimento. E não é um número hipotético, tá bom? No caso dos títulos do Tesouro Direto pré-fixado, o valor final deles é R$1.000. Por convenção, tá no decreto-lei que estipulou a formação dos títulos. No vencimento deles, eles valem R$1.000. Ponto. Agora vem a parte que eu vou simplificar. Quando a gente olha a taxa que está expressa ali no Tesouro Direto, está escrito taxa de rentabilidade. Mas vamos mudar um pouquinho esse nome? Vamos chamar de taxa de desconto? Lembra daquela propaganda, se você é da minha idade mais ou menos? Quer pagar quanto? Nossa, o carinha chato, né? Meu Deus do céu. Um abraço, amigo. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Quanto que você me dá de desconto? Qual que é o desconto dessa taxa? À vista tem desconto? Essa é a leitura que a gente tem que fazer da taxa. Olha, se o título vale 1.000 e eu vou te dar, hipoteticamente falando, 10% de desconto, ele está valendo R$900. Nossa, deu a louca no gerente. Estamos com uma taxa de 50%. 50% do quê? De desconto. Quer dizer que o título que vale 1.000 vai estar sendo negociado a R$500. E por que eu falei taxa hipotética? Porque ali é a taxa ao ano. E aqui eu estou dando exemplo como se fosse a taxa final, tá bom? Mas a premissa é a mesma. Você só tem que olhar ali qual que é o valor da taxa e saber se é um bom desconto para você ou não. Quanto maior o desconto, menos você vai estar pagando no título. Faz sentido agora para você? Se a taxa de desconto for baixa, o seu título está valendo mais. Porque você não conseguiu uma promoção tão legal. Você não pegou a Black Friday. E não é fraude não, tá bom? Mas você não pegou uma promoção legal. Você está pagando quase o preço justo. Agora, vamos tentar fazer assim, ó, uma analogia. Esses títulos você não está comprando do Tesouro Direto. Você está alugando dele, certo? E a única obrigação que você tem é, no vencimento, você é obrigado a devolver esse título para o Tesouro Direto. E a hora que você devolve para o Tesouro Direto te paga aquele valor que você já sabe qual que é, que eu acabei de falar, R$1.000. É simples assim. Durante o decurso do prazo, antes do vencimento, você pode ou não devolver. Você fala, puxa vida, ô tesouro, eu preciso do meu dinheiro de volta. Tô aqui teu título. Eu só estava alugado, não comprei mesmo. O tesouro é obrigado a pegar o seu título, em qualquer momento. Só que aqui que vem a sacada da marcação ao mercado. Ele não é obrigado a te pagar o que você recebeu, o que você pagou, mais o rendimento por dia, como se fosse um pós-fixado. Ele vai te pagar aquilo que o título está valendo hoje. E como que eu sei quanto que o título está valendo hoje? Pela taxa de desconto que está sendo trabalhada hoje. Ou seja, se eu comprei um título com 10% de desconto, hipoteticamente falando ele está a R$900, e eu vou vender ele com 20% de desconto, passou um mês, agora a taxa é de 20. Hoje o título está valendo R$800, certo? 1.000 menos os 20%. Eu comprei a 900 e eu vou vender a 800. Eu vou sair no prejuízo. Isso é a marcação a mercado. O título está sendo marcado conforme o preço trabalhado no mercado, o preço de desconto, marcação a mercado, o preço
do mercado. Faz sentido para você agora? Agora pense pelo lado contrário. Se você foi comprar e pegou uma taxa legal de 30%, pagou seus R$ 700 ali no título, hipoteticamente falando, e na hora que você foi vender, ele está com uma taxa de 5% de desconto, ele está valendo R$ 950. Você ganhou 250. Isso é a marcação ao mercado, tanto para cima quanto para baixo. Entendeu por que esse título muda de preço diariamente e intraday? Durante o dia ele está sempre mudando o preço, porque vai depender do apetite do mercado. Se eu chegar para comprar um título e ele está com 10% de desconto, mas eu achar que está caro, eu não compro. É assim o mercado. Ele vai comprar se o título estiver no preço que ele quer, com a taxa de desconto que ele aceita pagar. Não é assim com a gente também no dia a dia? Tem produtos que a gente fala, e aí amigo, à vista você paga quanto? Ah, eu não te dou desconto nenhum. Tá bom, então eu não quero. Opa, esse daqui dá 5, aquele ali dá 10. E aí eu vou fazendo a minha compra. Dependendo do apetite do mercado, a taxa sobe ou a taxa desce. Quando eu estou num período melhor, com mais dinheiro no bolso, quando eu estou com a porva no bolso mesmo, eu aceito pagar mais pelo título. Quando eu estou um pouquinho mais apertado, eu quero mais desconto, porque senão eu não vou comprar. E aí a marcação ao mercado sempre pelo preço do título. E a taxa é só quanto que o mercado está disposto a pagar de desconto naquele título. Beleza? Agora, é importante você entender esses dois termos técnicos. Esses títulos pré-fixados, eles não têm marcação na curva de juros, que nem um pós-fixado, que vai estar rendendo dia após dia. Ele está marcando na curva. Já nos títulos pré-fixados, a marcação é a mercado, porque depende do preço a mercado, certo? Por que é importante saber isso? Porque conforme o preço muda, o título acumula, acroa todo o rendimento ou prejuízo de uma só vez. Imagina que você foi lá e comprou um título pré-fixado 2029 a 10%. E esse título, de repente, baixou para 5% a taxa de desconto. Houve um aumento no valor do título. Por quê? Diminuiu a taxa de desconto. A partir de agora, aquele título que você tinha, você pagou, no nosso exemplo, R$ 900 e ele foi para 950, certo? A partir de agora, ele não rende mais para você os 10% que você contratou. Ele passa a render os 5% que está sendo negociado hoje. Nossa, Augusto, me confundi. Pensa comigo. Se lá atrás ele estava 900 e ia render 10%, a gente sabe que ele ia chegar em 1.000. Se agora ele tiver 950, porque ele já está, o desconto já foi todo para você, o lucro foi todo para você, dentro do valor do título. Se eu colocar 10% nesse valor de 950, você concorda comigo que ele vai passar dos R$ 1.000? E aí não bate no valor de face dele, no valor final. Por isso, o título vai acumular o lucro e o prejuízo de uma vez só. Então não adianta a gente pensar assim, ah, nossa, mas agora é 950, mas eu estou rendendo 10%, porque fora a taxa que eu contratei. Não, ele acumulou de uma vez só. Então por isso que ele pode mostrar para você a marcação teórica, que seria na curva, e a marcação a mercado. E isso é muito importante, porque muita gente estava perdendo dinheiro na bolsa, nos seus investimentos de renda fixa, por causa dessa marcação teórica, essa marcação na curva. E é por isso também que a CVM soltou uma normativa, que eu vou colocar depois aqui embaixo, que a partir de 2 de janeiro de 2023, todos os títulos do Tesouro Direto negociados no mercado secundário pela corretora, os CRIs, CRAs e debêntures, eles são obrigados a fazer a marcação ao mercado, a mostrar a marcação ao mercado, porque ela é marcada a mercado. Só que como em algumas corretoras mostrava a marcação na curva, o investidor achava que estava tendo lucro, mas na verdade ele estava tendo prejuízo, porque ele estava sofrendo marcação a mercado. A taxa de desconto aumentou, o valor do título caiu. Tá, Augusto, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro se acontecer isso? Só se você vender antes.
Porque se você vender lá na frente, no vencimento, não tem erro. Você pagou com 50% de desconto R$ 500, o preço do título pode mudar todo dia. Lá no final, ele não vai valer 1.000, você ganhou os 500 que você queria. Aliás, é muito importante eu falar disso porque agora a gente vai entender por que se chama pós-fixado e pré-fixado. Olha só que legal. Muitas pessoas entendem que quando a gente fala de pós e pré, quer dizer que a gente está falando de taxa. Ah, é pré-fixado porque já tem a taxa fixa lá. E pós-fixado porque eu ainda vou conhecer a taxa. Não, mentira. Você vai conhecer a taxa no momento da contratação. Hoje você sabe quanto está a Selic. Eu já falei, 13,65. Então você já sabe quanto que teu título vai render hoje. Porque é ao dia, lembra? Ah, Augusto, mas e se no final do dia mudar essa taxa? Maravilha. Depois disso vai mudar. Mas hoje vai render 13,65 equivalente ao dia. A taxa equivalente ao dia. Beleza? No pré-fixado, a taxa está lá também. Então você já sabe as duas taxas antes de investir. E aí, fala para mim, você já conseguiu entender o que você não sabe no título pós-fixado e que você sabe no pré-fixado? Isso mesmo, você investidor mais. Muito bem. O seu retorno, a sua renda. Nos títulos pré-fixados, você já sabe exatamente quanto que você vai receber no momento da contratação. Poxa, é só fazer a conta. Se eu estou pagando 500 num título e ele vai valer 1.000 lá na frente, qual que é o meu retorno? R$ 500. Se eu paguei 600, o meu retorno é 400. Se eu paguei 300, o meu retorno é R$ 700. Eu já sei quanto que eu vou receber de retorno lá na frente. E no pós-fixado, eu sei quanto que eu vou receber? Não, porque vai depender da oscilação da taxa. Ela sempre vai crescer, mas se de repente a taxa vier para 8%, eu vou ter um determinado retorno. Se ela ficar daqui até o vencimento a 15%, eu vou ter um retorno maior. Entende a diferença? Pós-fixado é o retorno vai ser pós-fixado. Eu não sei no momento da minha contratação. Já os títulos pré-fixados, eu sei que lá na frente ele vai me pagar o meu principal e mais os juros. E os dois juntos tem que dar 1.000. Fez sentido para você? Consegui desmistificar a renda fixa pré e pós até agora? Ficou claro? Eu consegui explicar para você por que chama pré e pós? Se eu não conseguir, por favor, comenta aqui embaixo. Fala assim, Augusto, eu ainda não entendi. Se esforça mais um pouquinho. É um prazer para a gente conversar com você e vir aqui para esclarecer as suas dúvidas. Então, ó, aqui eu tô com a minha tabelinha de marcação a mercado. E eu vou vir aqui, ó, eu quero pegar o título prefixado 2029. Então eu venho no site do Tesouro Direto. Vou ver aqui qual que é a taxa, qual que é o preço e o vencimento. Então ele está sendo negociado a uma taxa de 13,52. Então eu coloco aqui minha taxa, 13,52. O preço do título é 475,80. E o vencimento dele, 1/1 de 2029. Minha tabela já apresenta para mim quantos dias úteis eu tenho daqui, dessa data de aplicação, né, até a data de vencimento. E ele já calcula aqui para mim, com uma fórmula de juros compostos, quanto que esse título tem que estar valendo. Tá vendo? É igualzinho o valor de face. Ah, tem um centavinho, dois aqui de diferença, mas é porque a gente está travando a taxa em 13,52. Se fosse querer acertar na mosca, essa taxa são quatro casos depois da vírgula. Então é só ficar testando aqui. Mas isso é irrelevante, tá bom? O que eu quero mostrar é o seguinte. Aí a gente vem aqui e vou colocar na mesma data, por enquanto. Então, tá vendo? Ó, a mesma quantidade de dias úteis. Eu quero mexer nessa taxa. Eu vou colocar que ela foi para 8%. Quanto que foi o meu título? Para 637,14. Vejam só, de 475,80, se por algum erro a taxa mudar para 8%, a nossa taxa de desconto, o título vai para R$ 637,14. Isso dá uma rentabilidade de 33%, quase 34%. Percebem como que o título ele acumula toda a taxa de lucro ou prejuízo de uma só vez?
Se eu vier aqui e fizer uma alteração, colocar um dia hipotético aqui, 14/5/2027. Vejamos, a minha data, dia úteis até o vencimento vai mudar e eu vou colocar uma outra data aqui, 10%. Olha o tamanho o valor do preço do título e quanto que foi a minha rentabilidade. Isso é a marcação a mercado. Agora, para tentar tirar mais alguma dúvida que ficou em você sobre como o valor da taxa de desconto interfere no valor do seu título, eu vou mostrar aqui para você na tabela de novo como que é essa oscilação, como que ocorre na prática a marcação a mercado. Vem comigo. Vamos num outro exemplo aqui, que a taxa suba, ela vai para 14%. A diferença é pouca de taxa. Olha o preço do título, abaixo do que eu paguei. E a minha rentabilidade? Negativa. E aí, essa rentabilidade é o que vai estar marcando para você na sua corretora. Tá bom? E aí você vai olhar e falar, nossa, eu estou perdendo dinheiro. Não. Quer dizer que, relativamente ao preço que você pagou hoje, seu título está 2,64% abaixo. Mas isso não quer dizer que você vai perder dinheiro se você levar até o vencimento. Até 1/1/2029. Certo? Se essa taxa subir mais um pouco, o título cai mais um pouco de preço. Opa, essa taxa não. Essa taxa aqui. Subir mais um pouco, meu título cai mais um pouco de preço. Agora ficou claro para você como que a relação entre a taxa de desconto e o preço do título é inversamente proporcional? E eu tenho que manter ela para que o título lá na frente consiga valer R$1.000, que é o valor de face dele? Então, fica claro para a gente também que quanto maior o desconto, menor o valor do título. Quanto menor o desconto, maior o valor do título. Inversamente proporcional. Certo? Agora, como que isso acontece, Augusto? Por que disso? Por que a taxa de desconto mexe no valor do meu título? Isso por causa dessa formulazinha aqui que a nossa querida editora vai colocar na tela. Ela se chama fórmula de valor presente. Trazer a valor presente. E nada mais é do que o valor futuro dividido pelo fator da taxa elevado ao tempo. Então, que nem no nosso exemplo ali, a gente viu que era 1.476 dias. Eu vou trazer os R$1.000 elevado ao fator da taxa, que é 1 mais 0,1348, elevado ao que eu quero sobre o que eu tenho. Lembra que eu expliquei isso? O que eu quero? 1.476 dias, que é a diferença daqui, do momento de hoje que eu estou comprando, até lá na frente, até a data do vencimento. Dividido por 252, que é o número de anos. Quero sobre tenho. É importante eu te passar esses conceitos, mesmo que você não queira utilizar eles. Mas quando você ouvir alguém falando, quando você vê alguma conta, ela geralmente vem expressa assim. Quero sobre tenho. Certo? Aí eu trago a valor presente. Quanto maior for o prazo, quanto maior for a taxa, menor vai ser o preço do título. O título vai variar pelo tamanho da taxa e pelo tamanho do prazo. Se eu mantenho a taxa igual e aumento o prazo, isso quer dizer que meu título diminui. Faz sentido, não faz? Quanto mais distante estiver do momento que eu vou receber, menos eu vou pagar. Porque eu estou correndo um risco maior. A taxa de desconto tem que ser maior, o meu retorno tem que ser maior. Se por outro lado eu diminuir o prazo e mantiver a taxa, o valor do título sobe. A premissa é a mesma. E se eu mexer na taxa e mantiver o prazo, a resposta também vai ser igual. Quanto maior a taxa, menor o valor do título. Quanto menor a taxa, maior o valor do título. Isso é importante também para a gente entender que a marcação a mercado ela se baseia nessas duas premissas: prazo e taxa. Certo? Os títulos que têm uma duração maior, que no economês é chamado de duration, esses títulos sofrem mais marcação a mercado. A oscilação da taxa ela vai sofrer mais, porque o prazo é muito longo. Títulos com taxas muito altas também sofrem mais, porque quando elas oscilam, imagina assim, a taxa está muito esticada, ela está muito alta. A tendência dela é ela voltar para a mediana, para a média. Quando ela cai bastante. Ou seja, esse título também vai sofrer muita marcação a mercado.
Mas o principal ponto aqui é você entender que quanto maior o valor quanto maior o prazo, quanto maior a duration, mais esse título vai sofrer com marcação a mercado. Qualquer taxinha a mais que você aplicar de desconto, mais retorno no seu bolso. Quanto mais essa taxa cair, mais lucro no seu bolso. Quanto mais essa taxa de desconto aumentar, menor o valor do título, mais prejuízo no seu bolso. Isso comparativamente com uma taxa que você contratou. Ó, eu tô quase acabando. Eu tô quase te passando tudo que você precisa saber de renda fixa, marcação a mercado, para conseguir começar seus investimentos com tranquilidade e serenidade. Só falta eu falar para você sobre o que influencia a taxa de desconto, essa taxa de rentabilidade, certo? Quando a gente estuda para um curso mais específico, que nem eu estou estudando para o CEA, a gente aprende que não pode falar taxa de desconto, mas é o jeito que você entende. Então eu vou utilizar essa maneira, mesmo sabendo que não é o mais correto. Eu não vou usar que é o deságio sobre o título, porque eu não quero ficar falando grego, mas eu vou ter que falar com você sobre a estrutura a termo da taxa de juros futuro. Agora eu voltei a falar grego, né? Essa estrutura a termo da taxa de juros futuro é o que vai alterar o preço da sua taxa, é o que vai alterar o valor da sua taxa de desconto. Quer ver? Eu vou tentar simplificar para você. No mercado empresarial, no mercado financeiro, ninguém faz negócio sem ter previsibilidade. Nenhuma grande empresa vai querer fazer um investimento grande se ela não souber qual que é o rumo da economia, quão aquecida vai estar. Por quê? O retorno dela depende disso. O mercado financeiro é o mesmo. Aliás, empresarial e financeiro andam juntos. Então, para eu saber se aquele investimento é bom ou não, se vale a pena colocar o meu dinheiro ali ou não, fazer um investimento em tecnologia, maquinário, pessoal, eu preciso saber qual que é a expectativa futura da curva de juros. Isso se chama estrutura a termo da taxa de juros, certo? É a curva de juros futuro. E um lugar fácil para entender onde eu vou conseguir a minha taxa de juros futura é vindo aqui no Google digitando DI1F 2029, entra aqui no TradingView, ele vai falar para mim, ó, por que 2029? Eu quis escolher o mesmo prazo de vencimento desse título. Ele está falando aqui para mim, ó, que a taxa é de 13,36 e que agora há pouco ela chegou a bater os 13,46. Quanto que é a nossa taxa de juros que está sendo negociada? A taxa de desconto, 13,48. Augusto, isso é coincidência. É nada, gafanhoto. Dá uma olhada aqui, ó. Eu mudei e coloquei para 2026. 12,85 e agora há pouquinho estava com uma leve alta, 12,9. Vamos lá? 2026 tá? Opa, 12,99. Muito semelhante. É através dessa taxa a termo que o mercado vai precificar quanto que ele quer pagar no título pré-fixado de prazo igual. Você reparou? Então, o sufixo ali é DI, 1F e depois vem o ano que eu quero. Ele sempre vai devolver para mim qual que é a expectativa do mercado que vai estar a taxa de juros, que vai estar não, que vai ser o rendimento ao ano até aquela data, certo? Então, no caso, eu coloquei 2026 e 2029, mas eu poderia colocar todos os títulos do Tesouro Direto ali e você iria ver que estaria batendo. Essa é a expectativa dos juros futuros. E é assim que eu vou me balizar e falar, eu compro ou não compro esse título. É assim que o mercado faz. Ou seja, se a minha taxa de desconto tiver maior do que tiver previsto na minha taxa de juros futura, eu posso comprar o título. Se a minha taxa de juros estiver menor do que a minha taxa de juros futura, eu sei que eu não estou fazendo um bom negócio, porque pode ser que essa taxa ainda vai aumentar mais um pouco. Então, num curto universo de tempo, o meu título vai voltar a subir. Esse DI que eu passei para vocês, o DI futuro, ele é negociado na bolsa de valores através do índice futuro. Por quê? Porque são economistas que estão avaliando para onde a nossa economia está indo e qual que é a expectativa da taxa. Eu já falei isso, mas quais são as premissas que eles levam em consideração para saber
se a economia está pujante ou não, se a economia está legal ou não. Eles vão olhar se tem risco fiscal, qual que é a taxa Selic que o Copom definiu hoje, porque vai influenciar no quanto ela vai acabar pagando. Vai ver também como que está o risco fiscal, o risco político do país, como que está o cenário global, como que está a inflação global, como que está o preço das commodities, a, a variação na importação e exportação, taxa de desemprego e um monte de outros fatores. Tudo isso é levado em consideração por esses economistas e aí eles vão negociar, e aí tem os investidores, os especuladores que vão negociar, porque aí eles vão saber se vai subir, se vai descer, qual que é a previsão que eles querem. Faz sentido para você que uma empresa não vai fazer um investimento se lá na frente estiver mostrando uma recessão, uma crise? Se a taxa de juros estiver muito alta, quer dizer que não vale a pena ela investir hoje. Ela vai gastar dinheiro e para ela conseguir se capitalizar, ela vai ter que colocar essa taxa tão alta. Ou seja, ela vai ter que pagar muito para levantar um valor agora. Lembra que a gente falou de renda fixa? A renda fixa é uma dívida emitida por empresas, instituições financeiras e o próprio governo. E o que vai fazer? Qual que é a taxa que eles vão pagar por essa dívida? Essa taxa futura. Quanto maior risco, quanto mais tenebroso o cenário futuro, maior a taxa. Quanto maior a taxa, mais as empresas têm que pagar. Menor é a diferença do que ela consegue captar e ela tem que te pagar. Ela não consegue usar tanto dinheiro, ela fica com uma dívida galopante e às vezes ela acaba quebrando. Como foi o caso da Americanas, que acabou de abrir o processo de recuperação judicial por causa de uma dívida e agora ela tem um monte de debênture expedida e ela acredita que ela não vai conseguir arcar com essas custas. Ufa! Creio que agora eu consegui acabar todos os pontos técnicos e dinâmicos para te explicar marcação a mercado e renda fixa. E como um bônus para você que conseguiu assistir até aqui, que realmente está interessado, eu vou te mostrar o pulo do gato. Até agora eu te expliquei a parte técnica. Mas e aí? Como que você ganha dinheiro com marcação a mercado ou como que você se protege de marcação a mercado? Você já conseguiu entender? Se você entender, se o mercado entender que a expectativa da curva de juros é para cima, ou seja, tem uma abertura da curva de juros, não é um bom momento para você investir seu dinheiro em títulos pré-fixados e híbridos. Eu não falei de híbrido até agora, mas no final eu só vou te dar uma pincelada sobre ele. Não vale a pena você investir nos pré-fixados e nos híbridos. Isso porque a tendência é que as taxas de desconto aumentem e o valor dos títulos diminua. Por quanto tempo? Isso vai depender de como que está a previsão do mercado para o futuro. Eu já vou te mostrar onde que você olha isso, tá bom? Mas é importante você entender. Se a expectativa para o futuro é de aumento da taxa de juros, não entre em pré-fixado agora. Por outro lado, se a expectativa é que a taxa de juros desça, entre em pré-fixado. De que forma? Fazendo aporte mensal. Um pouco por mês. Você não sabe se vai ter um burburinho político, o que o governo vai fazer. E como eu disse antes, tudo isso interfere na estimativa da taxa de juros. Então você não entra de uma vez. Você não chega lá e fala, nossa, está no maior patamar essa taxa, a tendência é que ela baixe em um ano. Eu vou entrar tudo agora. Aí vai o governo e, sei lá, dá uma canetada e o mercado entenda isso como um risco político, um risco fiscal e aumente a taxa de juros, volte a aumentar. E aí você colocou todo o seu dinheiro lá e vai ter que esperar mais um pouco para pegar ele de volta. O ideal é que você vá fazendo aportes mensais. Uma sacada de gênio que é denominada como a estratégia do jumento, pelo André Bassi, um excelente investidor em fundos imobiliários, ele fala assim: quando que é o momento certo de você investir em pré-fixados? Quando, depois de um longo período de alta, o Copom segurar a taxa de juros e começar a descer. Nesse momento que ele começar a descer, depois dessa grande subida, é o momento que o mercado entendeu que a taxa de juros vai cair, que a economia está melhorando e que, portanto, a tendência é que esses juros caiam. Então, dá uma olhadinha no site do Banco Central,
Vê como que está o rendimento da Selic pelo Banco Central. Ela está subindo já faz um tempo. Ela está estabilizada, se não me engano, há 4 reuniões. A gente está esperando. Daqui a pouco pode ser que ela venha a cair. Eu acredito que esse ano, dificilmente. Tem um burburinho político falando sobre a autonomia do Banco Central, a mudança na meta da inflação, que eu acredito que esteja certa. O mundo está com inflação, a pandemia nos trouxe reveses que ainda estão em correção, e essa taxa de juros, essa taxa de inflação, ela é definida 2, 3 anos antes. Então, tem que ser feito um ajuste, mas isso não quer dizer que eu entenda que a taxa de juros tem que cair. Até porque, até o momento que eu estou gravando, o governo está segurando na força, na caneta, o preço dos combustíveis. Começou no governo passado e esse governo se manteve. Você entende que independente se você é direita ou esquerda, o teu político não está nem aí para você? O que ele quer, ele faz à força, na canetada, apoiado pelo Congresso. Então o risco político sempre existe. Nunca vá e invista tudo de uma vez para ganhar com marcação a mercado. Mesmo nesse momento, nessa estratégia do jumento, que a taxa começar a cair, não coloque tudo de uma vez. A tendência é que ela vá cair por muito tempo. E você vai ganhar com sua marcação a mercado, acumulando o lucro para si. Feito? E aí? Como que você acha que está a expectativa para o Brasil? Como que você acha que vai ser a movimentação da taxa de juros? Positiva? Negativa? Os juros vão aumentar ou vão cair? Faça sempre a seguinte pergunta: a inflação está controlada? Ela está num nível bom ou ela tem que cair? A taxa Selic está muito alta? Dá uma olhada no histórico do Banco Central. Como que está o risco fiscal, o risco político? O que o mercado está entendendo sobre isso? Como que está o cenário mundial? Qual que é a expectativa dos juros para o mundo, a inflação para o mundo? Como que está o comércio internacional? O Brasil está conseguindo importar bastante? Ele está vendendo bastante? Como que está a taxa do dólar? Tudo isso você tem que levar em consideração para conseguir entender para onde que vai a nossa curva de juros futura. E se você ainda não sabe fazer isso, mas quer aprender, o Guilherme vai trazer para a gente todo mês, e sempre que tiver alguma modificação relevante no cenário macroeconômico, ele vai trazer atualizações aqui no canal para a gente. Seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube, mas constantemente ele vai estar falando sobre a macroeconomia e qual que é a nossa previsão para a taxa de juros futura. De forma alguma, nada nesse vídeo deve ser levado como uma indicação de investimento, mas sim como uma indicação de estudo e uma indicação de proteção. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gostou, se eu conseguir agregar valor para você, dá um confere ali embaixo, vê se você deixou o seu joinha, vê se você conseguiu compartilhar com as pessoas que você gosta. É muito bom ter você por aqui. Um forte abraço e a gente se vê na próxima parada.